Olá, boa tarde, boa terça-feira para você. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Telejornal NT Sul começando com informações úteis para o seu dia a dia, com reportagens especiais que você vai ver nesta edição. Instituto Dunga anuncia parceria com União Cachoeirense de Bairros para a distribuição de carretas de mantimentos para famílias carentes do município. Despedida em Pelotas. Velório coletivo das 9 vítimas do acidente de trânsito que ocorreu no último domingo no Paraná vai ser realizado hoje à tarde. 7 atletas, além do coordenador da equipe de remo e o motorista da van, perderam a vida quando voltavam de uma competição em São Paulo. No quadro Opinião, Francisco Bastos analisa o caso de transplante de órgãos que resultou em pessoas infectadas pelo vírus HIV no Rio de Janeiro. 2024 é o ano do bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul. E nós vamos relembrar hoje o legado desta etnia na região central do Rio Grande do Sul. A gente percebe muitos traços dos germânicos na questão também de infraestrutura do município, na questão das edificações também, né? Ah, sim, foi inclusive o bairro Rio Branco, que foi um dos primeiros bairros a surgir em Cachoeira do Sul oficialmente como bairro. Se nós formos ver, até hoje as construções são registros de uma época áurea em Cachoeira. E vamos receber hoje aqui no estúdio o vereador mais jovem eleito nesta eleição em Cachoeira do Sul, Rian Rosa. Aliás, você de casa pode, inclusive, mandar para a gente uma pergunta, a sua sugestão para esse bate-papo que nós vamos fazer daqui a pouquinho ao vivo com o Rian, tá bom? Então, manda mensagem no WhatsApp 51997697129. E você também pode aproveitar aí para contar o que está acontecendo, onde você está, para comentar as reportagens que estão no ar. Você pode usar também das nossas lives para fazer o seu comentário, tá bom? facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça está no ar. O Instituto Dunga, que já destinou 50 casas para Cachoeira do Sul, auxiliando pessoas em situação de vulnerabilidade social, agora vai entrar em mais uma causa social. A parceria da vez é com a UCAB, entidade que agrega as associações de bairro. Nesse projeto, a organização vai destinar carretas com donativos que vão ser distribuídos às famílias, tudo mediado pelas presidências dos bairros. O Instituto Dunga inicia mais uma ação beneficente em Cachoeira do Sul. Depois das 50 casas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade no município, agora a organização fechou uma parceria com a União Cachoeirense de Associações de Bairros, a UCAB, que vai garantir distribuição de alimentos, roupas, material de higiene e limpeza e outros itens como fraldas e até material escolar para famílias cachoeirenses. Agora a intenção é trazer uma vez por mês as cargas, com itens básicos, alimentação, higiene, roupa, para que a gente abasteça os bairros, consiga fazer essa parceria. O presidente da UCAB já está organizando uma reunião agora com os presidentes de bairro, onde nós vamos reunir cerca de 26 presidentes e começar um novo projeto para que a gente alcance famílias que realmente precisam, que realmente necessitam e ainda estão sem amparo. Então, é um projeto que tem tudo para dar certo. Uma carga já foi entregue na cidade, distribuída pela própria UCAB. As próximas serão gerenciadas de outra forma, em acordo firmado entre a representante do Instituto na cidade, a odontóloga Cíntia Marques, e o presidente Armindo Macedo. A intenção é o quê? A gente vai fazer uma reunião agora com os presidentes de bairro, onde vai ser ofertado para eles a oportunidade de vir nos brechós solidários gratuitos, onde vai ser realizado dentro da UCAB, distribuição de todos esses produtos de forma gratuita para cada bairro. Mas para que isso aconteça, cada presidente de bairro, a sua associação, ela vai ter que vir trabalhar dentro da UCAB e ajudar neste período, que seria de carga, descarga, separação de todos os alimentos, fazer as cestas, para que o seu bairro receba. Se isso não acontecer, aquele bairro não vai receber. Então, é uma questão assim, eles vão nos ajudar, um volume muito grande de produtos, de material. Então, a gente precisa dessa associação, dessa participação dos bairros dentro da UCAB,
para que consiga sair de forma mais rápida e a gente também consiga fazer não só brechó solidário gratuito no mês, mas que a gente possa fazer 3, 4 no mês, conforme a ajuda que a gente vem recebendo dos presidentes. Mas isso vai ser chamado agora, na semana que vem, todos, vai ser explicado bem, então a gente vai colocar nas redes também, para que a população, né, fique sabendo desse projeto e eles mesmos cobrem as suas associações, né, para que venham, para que nos procurem, para que procurem a UCAB, para fechar essa parceria e assim a gente conseguir ajudar todos que estão com dificuldade e a gente não está tendo acesso. Boa informação, né? Muito importante ter essa participação da UCAB, né, dos presidentes de bairros, para justamente mediar essa entrega, sabendo ali quem mais está necessitando, e o Instituto Dunga prestando um excelente serviço aqui para Cachoeira do Sul. Minha gente, Telejornal NT Sul vai celebrar 10 anos, lá no dia 12 de janeiro de 2025. Então, no dia 10 de janeiro de 2025, vai ter um programa super especial, mas super mesmo, com S maiúsculo, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Tenho certeza que você vai gostar. E o que você tem a ver com isso? Tudo, claro, fazemos o telejornal para você e mais que isso, você vai poder participar também nesta edição especial de aniversário de 10 anos do NT Sul. Por isso, a gente está abrindo um espaço especial para interatividade, para a sua participação. Antes de tudo, vou pedir para a produção rodar a nossa vinheta aí do NT Sul de 10 anos. É isso aí, NT Sul 10 anos, e por isso você é convidado a mandar a sua mensagem, a relembrar uma reportagem que fez muito sentido para você, que você gostou bastante, ou quem sabe de um repórter com o qual você se identifica, ou já deu uma entrevista aqui para a TV. Manda mensagem para a gente, contando como é que é o seu dia a dia, onde que você assiste o telejornal. A sua mensagem vai ser muito importante para a gente, tá bom? 51997697129 é o nosso mesmo número da interatividade. Então mande a sua mensagem falando sobre os 10 anos do telejornal NT Sul, desde quando você assiste, o que você mais gosta, e a gente com carinho vai colocar no ar lá no dia 10 de janeiro essa mensagem. Se você puder, grava um vídeo, pega o seu celular, coloque ele aí na horizontal, entendeu? E grava um videozinho legal aí falando sobre o telejornal NT Sul. A gente com carinho vai colocar o seu vídeo no ar, tá bom? Tô esperando pelo seu recadinho. O Hospital de Caridade e Beneficência pode assumir a gestão do Hospital São João Evangelista de Sobradinho. Os avanços nas tratativas aconteceram durante a audiência proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha e natural de Sobradinho, o deputado Adolfo Brito, aqui em Cachoeira do Sul, com a presença do deputado estadual cachoeirense Cláudio Tatti e a secretária estadual de Saúde, Arita Bergman. A difícil situação financeira do Hospital São João Evangelista de Sobradinho pode acarretar em uma mudança de rumo da instituição. Esse processo pode contar com a participação do Hospital de Caridade e Beneficência. A ideia do executivo do município da região Centro-Serra é a desapropriação do prédio e garantir a manutenção e funcionamento da unidade, passando isso para o Estado. A sugestão do deputado estadual Cláudio Tatti é que o HCB assuma a gestão. Hoje a dívida supera os 11 milhões de reais. O Hospital São João Evangelista conta com 65 leitos e, na avaliação do Estado, pode ser um braço do HCB para a média complexidade regional. Entendo que isso é bem importante, porque o hospital já é a referência aqui da nossa região, mas, pelo que foi colocado pela direção, precisa se resolver algumas situações, uma vez que nós temos um passivo bastante expressivo aqui da associação que administrava o hospital. Então, nos próximos dias, nós vamos ter uma reunião em Porto Alegre, provavelmente entre o dia 5 e 7 de novembro, voltando a tratar desse assunto e ver a possibilidade da implementação de serviços aqui no hospital, através de programas da Secretaria da Saúde do Estado, e aí, claro, juntamente com o HCB, definir qual é que seria a melhor forma de se fazer essa gestão. Mas no momento não tem nada definido ainda, porque a gente depende também, né, de algumas decisões também da questão da justiça, para que a gente possa, de forma efetiva, poder depois formalizar algum convênio.
mas há interesse sim de que o HCB venha para Sobradinho prestar serviço aqui, porque os serviços prestados pelo hospital são de excelência. Isso com certeza qualificaria muito também o serviço aqui no hospital em Sobradinho. Em nota, o HCB tem a intenção de ser parceiro do município de Sobradinho na retomada plena dos atendimentos hospitalares, inclusive com eventual gestão temporária e emergencial do hospital local. O HCB também quer ajustar algumas partes e manter o diálogo. A gente precisa uma série de condições possa, de alguma maneira muito agregativa, colaborar com eles. Então, tivemos uma reunião essa semana com o Estado, vamos ter outra no início de novembro, tratando de como blindar, né, o hospital de Sobradinho daqui para frente, para que a gente possa, de alguma forma, talvez assumir uma gestão, nem que fosse temporária, né? Eu também ressalto que é uma gestão, nós estamos assumindo o hospital integralmente, né? É uma gestão, e para isso a gente também precisa um contrato bem negociado com o Estado para que a gente tenha condições de colocar novos serviços que eles perderam nos últimos tempos, como cirurgia geral, como obstetrícia, para que aquela região possa então ser, assim como a região de Caçapava, de Encruzilhada, tem hospitais que conseguem absorver essa primeira atendimento e depois passar para nós os casos mais complexos, também acontece isso na região de Sobradinho, que hoje não acontece. E vamos falar agora um pouquinho sobre a política local aqui de Cachoeira do Sul. Nos bastidores da política cachoeirense, as negociações para assumir a presidência da Câmara de Vereadores já começaram. A gente está falando aí de 2025, né? Oficialmente, essa votação só acontece no início de janeiro, mas os acordos, as articulações já desenham como vai ser a 19ª legislatura. Nós vamos agora aqui para a tela. Nós vamos ver como seria essa suposta sequência de vereadores que já estariam definidos para assumir a cadeira da presidência. Então vamos ver qual é o acordo que existe, né, o que está em andamento, né? Às vezes tem aqueles vereadores assim que terminam não assumindo o acordo quando chega oficialmente a votação, mas é o que a gente tem de informação dos bastidores. Então, em 2025, o presidente seria MacGyver Dias, do PSDB. Em 2026, Juliana Spolidoro, também do PSDB. No ano de 2027, Edmar Garcia, do PL. E em 2028, Dudu Moisés, do Podemos. A ver se essa informação irá se confirmar, não é? Quando a gente chegar lá no mês de janeiro de 2025 e, claro, vamos acompanhar. O Brasil inteiro acompanhou a tragédia que vitimou 9 pessoas na noite de domingo. 7 atletas da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, além do coordenador da equipe e o motorista, perderam a vida num acidente de trânsito no Paraná. O velório coletivo vai ocorrer hoje à tarde, na sede campestre do clube que representavam. Está marcado para ocorrer na tarde desta terça-feira, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o velório coletivo das vítimas do acidente com 9 mortos, ocorrido na noite do último domingo, na BR-376, em Guaratuba, no Paraná. A cerimônia vai ser realizada na sede campestre do Clube Centro Português, 1º de dezembro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os 7 remadores tinham entre 15 e 20 anos. Eles faziam parte do projeto Remar para o Futuro, uma iniciativa da Prefeitura de Pelotas. Neste fim de semana, eles voltavam de uma competição em São Paulo. As outras 2 vítimas do acidente foram o motorista, de 52 anos, e o coordenador da equipe, de 43. Apenas um jovem de 17 anos, que também estava no veículo, conseguiu sobreviver. A Polícia Rodoviária informou que o acidente ocorreu quando a van, que transportava os atletas, foi atingida por um caminhão, que supostamente perdeu os freios. E a gente muda de assunto agora para falar de um tema que chamou a atenção do Brasil inteiro nos últimos dias. Pessoas que receberam transplantes de órgãos no Rio de Janeiro e que foram infectadas pelo vírus HIV. O Francisco Bastos, especialista em saúde pública, comenta esse triste caso. Um fato chamou a atenção nessas últimas semanas negativamente em nosso país.
o caso de 6 pacientes transplantados no Rio de Janeiro que receberam esses órgãos infectados pelo HIV, o vírus da AIDS. A AIDS nós sabemos que nos dias atuais já não é mais um atestado de morte, mas requer um acompanhamento, um tratamento, medicações, enfim. Esse episódio que se transformou, digamos, numa grande questão nacional em termos de saúde, ela revela alguns detalhes aí que são típicos, infelizmente, nos últimos anos no Rio de Janeiro. A polícia revela que não tinha esse laboratório nenhum tipo de cuidado e possivelmente era a prática deles, não só nesse caso, mas enfim. E mesmo assim ele recebeu essa condução, digamos, por parte do governo do Rio, da Prefeitura do Rio, e foi sem biossegurança, sem métodos de trabalho correto, com kits vencidos e por aí foi. E, lamentavelmente, essas pessoas elas acabaram vitimadas por uma irresponsabilidade, por um ato criminoso. E a vigilância sanitária e a equipe de saúde onde estava, mas especialmente a vigilância sanitária, que é responsável por esses cuidados e que os seus fiscais têm essa incumbência. Será que estava omissa também? Será que não foi chamada? Porque algumas pessoas não gostam dos fiscais sanitários, mas eles fazem um papel fundamental para que tenhamos a proteção, a nossa proteção da saúde em vários campos. Então, quando a vigilância sanitária ela não funciona devidamente, como neste caso, nós temos problemas. Mas qual é a importância do transplante de órgãos? Qual é o significado que tem no contexto da saúde? Nós temos há várias décadas um Sistema Nacional de Transplantes. E esse Sistema Nacional de Transplantes, ele atua historicamente com muito sucesso. Tanto é verdade que este caso do Rio de Janeiro é uma exceção. Nunca tinha havido, no decorrer de todo esse tempo, aí, são décadas, que tivéssemos essa situação. Infelizmente, os 6 pacientes foram acometidos, né, foram detectados, tiveram positivo para o HIV e estão sendo acompanhados. Mas o Brasil ele tem uma referência mundial. Ele é o 4º país em número absoluto de transplantes. Atualmente, nós temos 50 mil pessoas, ou 50 mil pacientes, que estão aguardando por um órgão. Estão ansiosos, esperançosos, para receberem uma ligação informando que foi encontrado um doador. Infelizmente, o número de cirurgias que são feitas, até agora em torno de 5 mil, significa 10% somente desse número que está esperando. E tem uma razão principal, que é a falta de doadores. Então, nós não fecha a conta, nós temos uma fila que vai aumentando e o número de pessoas disponíveis, digamos, para a doação, ela não cresce na mesma proporção. E todas essas precauções, digamos assim, tanto na questão de não dar bola para essas informações que não são corretas, de ouvirmos as autoridades do Ministério da Saúde, de ouvirmos os profissionais envolvidos, inclusive procurar depoimentos de quem já recebeu órgãos e está vivendo bem, vivendo com qualidade, para que a gente tenha adiante uma página virada nesse episódio. E a segunda questão, enquanto sociedade, é ser doador. É colocar para a família o desejo de que, quando falecer, os seus órgãos possam ser doados. Isso ajuda em muito o que nós temos aí em termos de transplantes em nosso país. Portanto, todos nós deixemos de lado este fato que não, de maneira nenhuma, não coloca nada favorável e continuemos e busquemos apoiar esse segmento e essa ação de saúde tão importante para todos nós. Boa tarde.
E vamos ver agora as participações da nossa audiência, o seu recado, você que está em casa, que faz o telejornal junto com a gente, contando a sua informação, trazendo a sua opinião também sobre os fatos do dia. Cenas inusitadas do dia a dia também vão chegando por aqui. E tudo isso, essas participações, no WhatsApp 51997697129. Aliás, daqui a pouquinho nós teremos ao vivo aqui o vereador eleito, Rian Rosa, o vereador mais jovem eleito para a próxima legislatura em Cachoeira do Sul. Se você quiser enviar pergunta, fique à vontade para mandar no WhatsApp também, assim como nas lives que nós temos no Facebook e no YouTube. Vamos aqui para a telinha. A Vânia está participando com a gente. Quero homenagear meu irmão, Odoni Bica, pela passagem dos seus 84 anos. Deus abençoe ele e sua família. Muito bom, obrigado, Vânia, pela participação. Um abraço pro seu Odoni Bica, né? Celebrando 84 anos. Deus abençoe ricamente, assim como toda a família, tá bom? Obrigado, Vânia. Quem mais? Temos aqui uma mensagem anônima destacando o seguinte: estou esperando uma endoscopia há mais de 2 anos. Na Secretaria de Saúde me disseram que tenho que voltar a consultar para saber se ainda preciso da endoscopia. Um verdadeiro absurdo, diz aqui esta mensagem. Você imagina, né? Aí você fica 2 anos esperando pela endoscopia, aí quando vai buscar mais informações para saber quando é que vai sair a endoscopia, aí a informação é que a pessoa vai ter que voltar para o médico, né? Ou seja, daí vai ter que fazer todo aquele processo novamente, de consultar, buscar o especialista para poder ter essa recomendação, essa solicitação. Então, são problemas da nossa saúde pública, né? A gente agradece aqui ao telespectador ou telespectadora. Quem mais? Mais recadinhos? Olha aqui, ó. Eu falei de cenas inusitadas do dia a dia. Olha aqui a mensagem da Patrícia Lima. Quero compartilhar um momento inusitado aqui na cabanha Pitbull, auxiliando num, e ela colocou entre aspas aqui, né? Parto difícil. A vida se renova todos os dias. Gratidão, abraços a todos do NT Sul. Olha aí, ó, é um pintinho vindo ao mundo, né? Descascando. Quem mora no interior certamente já presenciou essa cena, né? Para quem vive na cidade, raramente ou dificilmente. E tá aí, né? Se não estou enganado, são 21 dias, né, que leva aproximadamente aí esse processo, e na data certinha eles vêm ao mundo, né? Muito bom, Patrícia. Obrigado por compartilhar com a gente aqui também a tua mensagem. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos aqui na nossa programação. E a seguir tem a previsão do tempo. 2024 é o ano do bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul. E nós vamos relembrar hoje o legado desta etnia na região central do Rio Grande do Sul. Recebe muitos traços germânicos na questão também de infraestrutura do município, na questão das edificações também, né? Ah, sim, foi inclusive o bairro Rio Branco, que foi um dos primeiros bairros a surgir em Cachoeira do Sul oficialmente como bairro. Se nós formos ver, até hoje as construções são registros de uma época áurea em Cachoeira. E vamos receber aqui no estúdio o vereador mais jovem eleito nesta eleição em Cachoeira do Sul, Rian Rosa. Voltamos já. Meio-dia e 28, estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótima tarde para você, obrigado pela companhia. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo no centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Dia que está bastante abafado, né? Bem quente desde cedo aqui no município. Temos o céu azulzinho, algumas nuvens ali ao fundo a gente percebe, já informação. A gente deve ter inclusive o aumento de nuvens hoje até o fim do dia. Amanhã, mais para o fim do dia, alguma possibilidade de chuva, mas a gente vai conferir todos esses detalhes agora na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem predomínio de sol com previsão de bastante calor para tarde, mínima 20 graus e máxima 31. Quarta-feira também deve ter sol com algumas nuvens ao longo do dia e à tarde, especialmente, pode ter chuva em Cachoeira do Sul, mínima 21 graus e máxima 30. Quinta-feira, previsão de chuva e ainda assim o dia fica bem abafado, mínima 20 graus e máxima 28. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol predomina mais uma vez no estado gaúcho nesta terça-feira. De manhã já tivemos amplos períodos de céu claro na maioria das cidades. No decorrer do dia, entretanto, com o aquecimento, começam a se formar nuvens. Assim como ocorre nos dias quentes do verão,
Da tarde para a noite, o calor deve favorecer chuva bastante isolada e passageira em diferentes pontos do estado. Resumindo, o dia vai ser de bastante calor. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 32 graus. Também 32 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 28. Em Santa Maria, na região central, máxima 30. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 26 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 30 graus. A Defesa Civil de Cachoeira do Sul treinou uma equipe de servidores municipais para ações de resposta rápida. Essas pessoas serão acionadas quando ocorrências de maior vulto ou desastres acontecerem na cidade e pessoas necessitarem de atendimento ou ações no isolamento e liberação de vias e até restabelecimento de serviços essenciais. A ação integra o programa Cachoeira do Sul Resiliente e tem por objetivo ampliar o número de servidores capacitados para atuar em diferentes fases de desastres. O treinamento foi realizado na Associação do Capão Grande, no interior de Cachoeira do Sul. Todos os participantes foram certificados e a equipe será institucionalizada por decreto assinado pela prefeita municipal, Ângela Cho. E vou trazer agora aqui mensagens da nossa audiência, recadinhos do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, com a gente aqui a Selma Araújo de Arroio do Tigre. E a Selma está comentando a reportagem que nós trouxemos ainda no primeiro bloco aqui do NT Sul, sobre a possibilidade de o HCB, o hospital aqui de Cachoeira do Sul, assumir a gestão do hospital de Sobradinho. E ela diz aqui, HCB com certeza, vai dar tudo certo. Vem HCB, é uma equipe maravilhosa. Obrigado, Selma, pela tua participação. Vladimir Longoni está com a gente, a Cássia Dias, a Lisiane Braga também. Muito obrigado pelas mensagens aqui a todos no Facebook. E na telinha, mensagens do WhatsApp. Você já sabe o número, né? A gente deixa aqui na tela para você também mandar a sua participação, uma foto, um vídeo, um áudio ou o seu texto, tá bom? Sua notícia ou seu comentário. Está com a gente aqui a Helena. Gostaria de fazer um questionamento para a nossa prefeitura, pois enquanto estão investindo em uma estrutura melhor para as pessoas fazerem caminhada na Praça do Bairro Soares, esquecem que é necessário instalar um banheiro público, diz aqui a Helena. Obrigado, Helena, pela participação. Fica aqui o apelo, então, por um banheiro público neste local. Obrigado, Helena, pela tua participação. Dica aí à prefeitura, né, e também aos vereadores. Quem mais? Mais recadinhos aqui da audiência. A Conceição Rodrigues, aqui no bairro Funcap, quadra D, a Corsã iniciou o serviço, mas esqueceu de terminar. Só jogaram terra para cima das calçadas. Ficou horrível, diz aqui a Conceição. Obrigado, Conceição, pela tua informação também e reivindicação, né, para que o pessoal termine aí o serviço. Daqui a pouquinho mais recadinhos, aliás, perguntas da audiência, porque já já nós teremos a entrevista ao vivo aqui com o vereador eleito, o Rian Rosa. Em todo o Brasil, neste ano de 2024, é celebrado o bicentenário da imigração alemã, uma história que começou a partir da independência, quando o imperador Dom Pedro I adotou por prática estimular o povoamento do país através da vinda de imigrantes, que recebiam oferta de terras e meios para cultivá-las. Em 1824, o primeiro grupo chegou a São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Um processo que aqui em Cachoeira do Sul, região central do estado, teve início 33 anos depois. A gente vai conhecer um pouquinho dessa história. No Rio Grande do Sul, há 200 anos, os alemães fazem história. Aqui em Cachoeira do Sul, há 167 anos, isso acontece. Em 1857, chegaram as primeiras famílias, os primeiros imigrantes. A Neiva está envolvida nesse trabalho de pesquisa aqui no Arquivo Histórico há cerca de 6 meses, né, Neiva? E muito tempo mais, inclusive, meio que pesquisando, né, e se ambientando com relação a essa história. E aí ela vai contar para a gente um pouquinho do início de tudo isso, Neiva. 1857, como é que foi o pontapé inicial dos primeiros alemães chegando em Cachoeira do Sul? Como é que isso aconteceu? Bem, as tratativas começaram lá 10 anos antes, em 1847. E de lá, várias ofertas de fazendas, de ambientes, né, dependendo da situação da província. Mas em 57, então, em novembro de 57, chegaram as primeiras famílias, aonde
Hoje está estabelecida a cidade de Agudos, Cerro Branco, Novo Cabrais, parte de Dona Francisca e Cachoeira do Sul, que englobava todos estes, digamos, municípios que até então formavam como que um distrito de Cachoeira do Sul. E aqui, então, eles chegaram em novembro de 57. Eles vieram, houve alguns probleminhas logo que chegaram aqui, né? Então, eles foram encaminhados, outro grupo chegou, também foram encaminhados, e assim eles foram se organizando lá, nessa região. E esse se organizando é inserindo e se adaptando à região, mas também trazendo as culturas deles, né? O que eles gostavam, o que eles plantavam, que perfil eles começaram a imprimir neste local? Bem, quando eles chegaram, primeiramente haviam construído 2 barracões, um com divisórias para as famílias, inclusive alguns dizem que não estavam prontos esses barracões, né? Mas aí são relatos orais. E então eles vieram, e o outro barracão para a moradia do agrimensor. Mas eles vieram para uma região em que haviam apenas os lotes medidos e demarcados, ou seja, os terrenos próprios para eles com determinadas dimensões. Então, eles tiveram que se adaptar ao ambiente, porque aí, por mais que já tivessem alguns lotes medidos e demarcados, limpos, nem tudo era assim. Tiveram que desbravar a região, né? Cortar matas, abrir picadas, caminhos e se estabelecer com a família, porque vieram famílias. Neiva, e a partir daí eles conseguiram se estruturar, porque os alemães são resilientes, né? A gente sabe disso. De que maneira eles começaram a se inserir e de lá para cá, para os dias de hoje, como é que tu pode resumir para a gente a evolução da permanência dos alemães aqui, o quanto eles começaram a contribuir, contribuem até hoje aí para a história, para a evolução do município e da região? E eles foram se adaptando, assim como Cachoeira, então eles foram crescendo. O registro civil se estabeleceu, porque antes estava mais a cargo das igrejas, né? Então já tiveram livros para se organizarem. Uma capela curada foi erigida na região, aí no caso para os católicos, mas eles já trouxeram parte dessa organização deles. Foram instituindo curtidores, né, porque eles tinham que abater animais e curtir. Também vários pedreiros, carpinteiros, mas com material próprio deles, né? A cultura também, muitas vezes a própria província fornecia sementes para o cultivo delas, para ampliar, né, a região, o cultivo da região, e aí então eles iam fazendo testes, e logo em seguida eles já ampliaram o grupo deles, não só de pessoas, mas também de profissões. Há uma variedade de profissões que surgiram daí, e com muita distinção. Cachoeira, na parte industrial, na parte de agricultura, muito se deve a esse povo que veio se estabelecendo primeiramente na região da colônia, né? Fez com que a própria colônia crescesse no entorno. Foram criadas a colônia de Cerro Branco, particular, depois a Dona Francisca, vieram os italianos também por conta dos alemães que tinham vindo para cá. Esses alemães também vieram para a zona central, cidade mesmo, digamos assim, de Cachoeira, e fizeram Cachoeira crescer muito. Os alemães souberam vencer a dificuldade e imprimir, a partir daí, a cultura deles, né, o jeito deles. O braço forte deles, né, e imprimiram aos seus filhos, tanto que na colônia depois escolas foram criadas, porque eles davam muita atenção a isso, tanto aulas para meninos como para meninas, houve aulas mistas, e numa época em que quase que meninas não frequentavam a escola, né? A gente percebe muitos traços dos germânicos na questão também de infraestrutura do município, na questão das edificações também, né? Ah, sim, foi inclusive o bairro Rio Branco, que foi um dos primeiros bairros a surgir em Cachoeira do Sul oficialmente como bairro,
se nós formos ver, até hoje as construções são registros de uma época áurea em Cachoeira. Os alunos da arquitetura e urbanismo da UFSM, por exemplo, eles ficam encantados quando eles começam o estudo da arquitetura desse local. E muitas delas ainda estão de pé, né, mostrando que realmente tem a influência germânica ali. Muito bom a gente conhecer um pouquinho sobre essa história. Bom, e agora nós vamos conversar ao vivo com o vereador mais jovem eleito para a próxima legislatura aqui em Cachoeira do Sul, o Rian Rosa, do PT. Rian, boa tarde, muito bem-vindo aqui ao NT Sul. Boa tarde, muito obrigado, né, pelo convite e uma boa tarde a todos os telespectadores. Essa foi a tua segunda tentativa, né? Sim. Já havia concorrido na eleição passada, não tinha sido possível e agora deu. Agora deu. Graças a Deus e a população cachoeirense, né? Na primeira eleição fiz 339 votos, agora fizemos 945 votos. É que também a população cria uma mudança significativa na cidade. Eu fico feliz por ter sido escolhido pela população como essa mudança. Rian, vamos falar um pouquinho sobre educação. Para quem está nos acompanhando, o Rian tem formação em educação física, é professor na rede municipal aqui em Cachoeira do Sul. Nunca parou de estudar, né, Rian? Jamais. Você continua estudando na UERGS também. Isso. Qual que é o curso que você... Administração. Administração. E tem, assim, uma atuação muito engajada em relação à juventude, já esteve à frente aqui de organizações estudantis também, né, Rian? Vamos começar falando, na verdade, aí mais sobre educação. Quais são os principais desafios que tu percebe hoje aqui na educação, especialmente municipal, em Cachoeira do Sul? E como é que você pode liderar esse processo, sendo mais jovem, na Câmara de Vereadores? Sim. Eu sou professor, né? Sou professor aqui da rede pública municipal, mas também sou professor na Escola do Campo. Então eu acompanho todos os dias o noticiário aqui da NT Sul, a dificuldade que nós temos de chegar até a escola, né? Eu brinco, né? Eu pego o transporte na esquina da minha casa e eu digo assim, eu sei que eu vou, mas não sei como vou voltar. Às vezes a gente nem chega até o local, né? Às vezes não consegue porque atola, a gente não consegue porque caiu uma ponte, né? Tem várias coisas no interior que precisam ser mudadas urgentemente, inclusive, né? E a questão também da infraestrutura das escolas. Por exemplo, um dia calor, daqui a pouco vai ter a temperatura, né? Quantos graus vai ter em Cachoeira do Sul? Mais de 30. A maioria das escolas municipais tem, por exemplo, ar-condicionado, mas não consegue ligar. Por quê? Por conta da fiação. A fiação de pano, a fiação é antiga, é velha, né? Então a gente não imagina um calor de hoje, 30 e poucos graus, nós professores estaremos numa sala de aula sem ar-condicionado e mesmo tendo ar-condicionado, né? As questões do nosso plano de carreira, né? Acho que a gente tem que dar uma revisão no nosso plano de carreira dos professores, né? Ele ainda está muito, muito aquém daquilo que a gente precisa. Eu sempre digo para meus colegas na sala de aula, né? Meus colegas na sala de professores, valorização não é só salário. É também condições de trabalho. Acho que principalmente as nossas condições de trabalho. Hoje nós somos praticamente muito sobrecarregados, né? Nós temos aquele nosso direito à hora de atividade, mas a gente não consegue dar conta, porque é prova, é trabalho, enfim, né? Eu acho que o único servidor da Prefeitura Municipal que leva trabalho para casa, né? E fazendo aí, assim, para quem está nos acompanhando, daqui a pouco distraído com esse assunto, é aquela questão, o professor tem que dar aula, mas ele precisa planejar a aula dele, tem que planejar as provas, planejar as atividades, e isso leva tempo, né? Uma aula não nasce assim por acaso. Né? E eu sou professor de educação física, né? Quais são as escolas hoje em Cachoeira do Sul que tem ginásio? Ou tem quadra coberta? Quais das escolas que tem material adequado? Porque a gente teve as Olimpíadas agora, né? E a gente ficou no debate, né? Quando é que a gente vai ter um atleta aqui de Cachoeira do Sul nas Olimpíadas? Tem que ter investimento em educação. Educação também, o esporte é uma das ferramentas de transformação da nossa sociedade, né? Então nós, educadores, temos, olha, eu vou ficar um ano falando sobre as dificuldades que nós temos na sala de aula. Me permita um parênteses, inclusive, claro. A gente tem mensagens aqui da audiência, e antes de tudo, deixa eu dizer para você que está nos acompanhando também, você pode mandar a sua pergunta aqui para o Rian, nosso WhatsApp é o 51997697129. Então vamos aqui na tela sobre a questão da estrutura das escolas. A Franciele Moraes está dizendo aqui o seguinte: como vereador, o que você pretende fazer pelo interior, especificamente para a localidade do Barro Vermelho e arredores? Como você mesmo sabe, pois já foi professor na Escola Francisco de Souza Machado, as estradas estão horríveis. É o que você estava falando, sim, né? Sim. O Francisco, inclusive, eu dei aula, eu acho que nós temos hoje, se a gente tem que valorizar uma coisa aqui em Cachoeira do Sul, são os nossos servidores, nossos professores. Nós temos um quadro muito qualificado de diretores, gestores. A turma lá dá o sangue pela educação. Mas tem essas questões. A gente sabia que ia ter escola, mas não sabia se voltava. Não sabia como voltava, né? Lá no Barro Vermelho ainda tem uma peculiaridade.
nós lá tínhamos a subprefeitura. Vocês lembram? Acho que a maioria das pessoas que são um pouquinho mais antigas lembram da subprefeitura. Lá hoje está abandonada a subprefeitura. Aí imagina você, que mora no Barro Vermelho. Como é que faz para ser atendido num posto de saúde? Imagina. A questão das estradas. Não tem como todos os dias mandar maquinário, né, por exemplo, lá para o Barro Vermelho. Por que a gente não revitaliza aquele espaço da subprefeitura? Né? Porque a gente vai conseguir melhor conservação das estradas se a gente tem um maquinário lá, se a gente tem um funcionário lá, se a gente tem um posto de saúde que funcione lá. Então, a questão, principalmente ali do Barro Vermelho, é muito importante a gente pensar, porque nós temos uma estrutura física, nós temos uma área da prefeitura. E o que está sendo feito dessa área da prefeitura? Eu, como vereador, vou ser um fiscalizador, mas principalmente daqueles que mais precisam. O Barro Vermelho está completamente abandonado. Inclusive, o Balardim, prefeito eleito de Cachoeira do Sul, tinha como uma das suas propostas de governo as capatazias rurais, né, que ele mencionou aqui no debate que nós promovemos, no horário eleitoral dele também. Então, assim que assumir, é algo, né, a ser cobrado justamente para que isso saia do papel e possa atender as Vai regiões, ser uma das nossas cobranças, porque o interior pede socorro. Falou do Barro Vermelho, mas eu também quero falar do Bosque, por exemplo. O Bosque, nós temos um posto de saúde lá no Bosque. Lá temos pouquíssimas fichas para atendimento, por exemplo. Lá nós temos também, acho que vai uma vez por semana o médico, né? Então, a pessoa que tem uma emergência não tem como programar uma emergência, não tem como programar uma doença. Então, a gente tem que fazer um investimento também na área da saúde, principalmente no interior. Tem mais perguntas aqui, na verdade tem várias, mas vamos lá, vamos conversando aqui, batendo um papo. Você de casa é convidado nessa conversa que estamos fazendo aqui com o vereador Rian Rosa. Então, vamos ver aqui a mensagem do Fernando. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e gostaria de saber como o vereador pretende trabalhar com a questão de tecnologias na cidade, visto que essa é uma área pouco explorada em Cachoeira. Fernando, muito obrigado pela tua mensagem. E eu, na verdade, eu vou aproveitar aqui a pergunta do Fernando para adicionar mais um detalhe. Tem muito jovem aqui de Cachoeira do Sul que simplesmente vai embora, né? Ele falou que ele é formado em análise e desenvolvimento de sistemas. A gente hoje tem boas universidades aqui, né? O campus local da UFSM, temos a UBRA, que é uma entidade privada, mas também com bons cursos, a UERGS, outras entidades EAD, agora a possibilidade da vinda da medicina, estamos torcendo por isso. Só que tem muita gente que está se formando aqui em Cachoeira do Sul, chega ao fim do curso, está com o seu canudo de diploma na mão e novos ares, outra cidade, deixa Cachoeira do Sul. Como que essa mão de obra poderia ser mais bem aproveitada por aqui? Acho que foi importante, principalmente, falar sobre tecnologia, né? Hoje nós temos o campus da UFSM, por exemplo, né? Os projetos da UFSM a gente não consegue ser aplicado. Eles fazem projetos, núcleos de estudos perfeitos, maravilhosos. Inclusive, estive no Viva Campus agora no domingo de Cachoeira do Sul, aqui na UFSM de Cachoeira do Sul, e lá tem vários grupos de estudos e eles me apresentaram vários projetos que eles poderiam fazer. Mas sem orçamento, não tem como. Né? Então a gente tem que valorizar também as universidades. Eu falo que um bom vereador não é o que fala bem, mas sabe quem sabe escutar. Nós precisamos, eu todo sábado vou na Feira Livre. E na Feira Livre, uma das principais reclamações dos feirantes é que não tem internet. Coisa simples, tecnologia, internet. Por que eles querem internet? Porque muitas das vezes, qual é a maior forma de pagamento hoje na cidade? Pix. Então eles não conseguem receber com Pix, nem pagar com Pix porque não tem internet. Isso vai mudar a vida de vários feirantes. É uma coisa simples, né? A questão da tecnologia. E talvez nem custe tanto assim, né? Não custa. Hoje nós temos quantas empresas de servidores de internet na cidade de Cachoeira do Sul? Cachoeirenses, né? E não custa tanto, né, para a cidade. Sobre a questão da tecnologia e a questão do mercado de trabalho. Hoje, todos os dias saem diversos jovens que vão ali para Candelária, Venâncio Soares, para poder trabalhar. São cachoeirenses que têm que acordar muito cedo porque não tem um trabalho digno na sua cidade. Isso é um absurdo. Eu sou o vereador do presidente Lula. Eu sou o mais votado no nosso democrático campo popular, que chama a base aliada do governo Lula. E eu quero debater com o governo federal sobre a questão do mercado de trabalho em Cachoeira do Sul, de atração de empregos. A gente não pode perder nenhum jovem aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Muitas das pessoas que estão, né, muitos jovens que estão no FSM, por exemplo, eles não são aqui do Rio Grande do Sul, vêm do Paraná, vêm do Nordeste, vêm do Rio de Janeiro, e muitos querem pegar o canudo e ir embora, porque a gente não consegue manter a nossa juventude na cidade. E os nossos jovens também, né, aqui os cachoeirenses, a maioria vão para fora da cidade por falta de oportunidade. Com certeza, se tu tem entre 20 e 30 anos, tu tem no mínimo 5 amigos que foram para fora de Cachoeira do Sul porque não tinha trabalho, não tinha emprego, não tinha renda. E a gente diz, né, que quem está aqui tem que se virar. Infelizmente é assim. Então a gente tem que usar, inclusive a universidade, a favor da cidade.
a universidade tem que ser a extensão da cidade. A gente tem que colocar a nossa universidade e nossos grupos de estudo do lado executivo e do legislativo para pensar uma cidade nova, né? Porque se a gente quer essa legislatura mostrou, né? Essa votação expressiva mostrou que queria mudanças. Eu acho que a mudança vai vir com muito diálogo, principalmente com o governo federal. E nessa questão, né, Ria, tem a questão de que o emprego ele é gerado pela iniciativa privada, né? Mas, eventualmente, as empresas elas podem ter um incentivo do governo municipal, alguma isenção de impostos, alguma coisa assim. Então, essa conexão, essa articulação entre universidade, empresas, tudo mais, o poder público pode fomentar, né? Não pode, ele deve. Ele deve, ok. É uma boa. Ele deve, tanto o legislativo quanto o executivo. É isso aí. Tem mais perguntas aqui da nossa audiência? Quem mais? O Evandro dos Santos está dizendo aqui o seguinte: você pretende propor algum projeto para que o nosso município comece definitivamente a ter autonomia econômica e não precise depender de recursos externos, como historicamente sabemos que acontece? Inclusive, deixa eu agregar aqui uma informação, né, ao que o Evandro está colocando. É muito comum a gente ver nos jornais aqui da cidade, seja os portais de internet, jornal impresso, aqui no jornal, deputado tal destinou uma emenda, né, que são aqueles recursos federais e tudo mais. São recursos importantes, né? Mas como o Evandro coloca, será que tem alguma maneira que o município pudesse ter vamos dizer assim, uma autonomia econômica maior do que ele tem hoje? Claro. Turismo. Vamos lá. Cachoeira do Sul é a cidade que está no centro do estado, né? Todos nós concordamos. Nós temos um rio que ele deve ser uma atração turística. A terceira coisa, né? Nós, cada vez mais, a UERGS tem um estudo sobre isso, sobre o turismo rural. Por que a gente não consegue pegar o estudo técnico da UERGS sobre turismo rural e consegue fazer um investimento de fato? Olha o nosso Vale do Taquari, que está fazendo no turismo, né? Olha a Quarta Colônia que está fazendo pelo turismo, né? Claro, Gramado já é uma experiência que deu certo, claro, né? Mas, por exemplo, aqui a Quarta Colônia transformou as cidades em cidades turísticas, né? A segunda coisa, a gente tem que investir também nos nossos empresários. A gente tem que investir no microcrédito, a gente tem que investir nos pequenos, aqueles que querem fazer de uma cidade, nossos cachoeirenses querem fazer uma cidade melhor e querem investir na própria cidade. Hoje, praticamente, se tu quer ter empresário ou tu quer ser empresário, como é que tu faz para conseguir tirar um alvará? Já parou para pensar? Por que é tão burocrático, tão difícil tu tirar um alvará em Cachoeira do Sul? Por que a gente não consegue fazer tudo isso pela internet em 5 minutos? Nós temos experiências de prefeituras que já fizeram isso. Eu acho que não é feio copiar, né? Eu acho que é muito bonito, inclusive, copiar boas iniciativas aqui da cidade, de outras cidades, e trazer para a cidade de Cachoeira do Sul, né? Eu acho que, mas hoje não pode também deixar de lado o investimento público, né? Como eu disse, eu sou vereador do presidente Lula. Eu quero ser a pessoa, o porta-voz do governo federal aqui em Cachoeira do Sul para a gente poder atrair recursos. A gente não pode desistir da luta do IFAR, do Instituto Federal, ou qualquer outro Instituto Federal, né? A gente tem que ir atrás dessas lutas, porque são lutas importantes, inclusive para manter a nossa juventude na cidade. Legal. Vamos ver pelo menos ainda mais uma mensagem aqui de telespectadores. Aliás, se você de casa quiser mandar a sua mensagem também, a sua pergunta, a sua sugestão de assunto aqui para esse bate-papo que estamos fazendo com o vereador eleito Ria Rosa, fique à vontade. O WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. Vamos ver aqui a próxima mensagem, é do William Barreto. Muitos bairros de Cachoeira do Sul enfrentam sérios problemas de infraestrutura. Como você pretende atuar para melhorar as condições de mobilidade nessas áreas e quais medidas concretas planeja propor no Legislativo para garantir melhorias efetivas a esses moradores? Então, a questão de infraestrutura aí dos bairros, né, que tem muitas dificuldades, ruas esburacadas e tudo mais. O que, como vereador, você pode propor nesse sentido? Eu quero ser a voz da população na Câmara dos Vereadores. Eu sempre bato, né? Minha campanha toda foi de diálogo. Inclusive, nós tínhamos uma banquinha na Praça Norato, né, que ficava lá o velho da praça, Orlando, um abraço para Orlando, que ficava lá captando informações dos bairros. Mas também a gente foi visitar vários bairros, né? Tem bairros que estão totalmente abandonados em Cachoeira do Sul, né? Tem bairros que não tem um container. Por exemplo, meu bairro não tem um container de lixo, né? Esses verdes, a gente vê no centro da cidade um container atrás do outro, mas a gente está vendo os bairros, né? Os containers de lixo. Mas, principalmente, a gente tem que ser o porta-voz da população. Porque eu quero que tu use a rede social, por exemplo. Hoje a gente usa a rede social para várias coisas, mas por que também não é fazer uma indicação para o vereador, né? Então, minha rede social está aberta, né, para você também fazer seu pedido,
né? Porque acho que é muito importante a gente pensar nas estruturas do bairro, que é onde as pessoas moram. A gente precisa de um posto de saúde que funciona, a gente precisa de uma escola de educação infantil que seja acolhedora, que faça um trabalho junto com os moradores do bairro. Então, acho que a infraestrutura dos bairros hoje está totalmente abandonada, porque hoje as pessoas não têm um porta-voz do bairro que consiga brigar por ele dentro do legislativo e brigar e fiscalizar o executivo, né? Porque se a gente for parar para pensar, né, o bairro Promorar, por exemplo, né? Lá no bairro Promorar tem muito asfalto, mas tá todo rasgado, tá cheio de buraco. Eu brinco que Cachoeira do Sul é a cidade do tatu. Todo dia tem um buraco novo. Eu tenho um carro, eu tenho um Celtinha 2005. Né? Eu perdi as contas quantas vezes eu tive que trocar a suspensão porque Cachoeira do Sul virou a cada 100 metros que tu anda, mais de 2 buracos tu passa, né? Então isso é muito importante. Para as pessoas que moram no bairro, por exemplo, isso é ainda mais dificultador, porque não passa nem ônibus no bairro. Né? Hoje, o meu bairro, por exemplo, né, nós temos 3, 4 horários de ônibus. Né? Então, os bairros de Cachoeira do Sul estão abandonados. E pode contar comigo. Eu quero ser o teu amigo, o teu vereador, que tu vai conversar e possa resolver os teus problemas. Se eu não poder resolver os problemas, eu vou achar alguém que resolva. Pode ter certeza. Ô, Ria, inclusive nesse sentido, uma pergunta que eu preciso fazer, que a gente está fazendo para todos os vereadores que estão vindo aqui, e nossa intenção é conversar com o maior número possível, né, se não com todos, que é esse sentimento que a gente chegou, talvez até o período eleitoral, assim, aquele sentimento de descrédito muito com a política. Claro que tem muita coisa que dá certo na cidade, mas aquele sentimento de que talvez a política não consiga resolver as coisas, porque a rua continua esburacada, o exame que precisava ser marcado não é marcado, então aquele sentimento... Parece que o vereador não está presente, a prefeitura não consegue resolver. Um sentimento de desesperança, né? A gente também sentia muito isso aqui da nossa audiência. Como é que tu acha que você, como vereador, os demais vereadores eleitos, a nova prefeitura, né, a nova gestão que foi escolhida pela cidade para os próximos 4 anos, podem agir para que a população sinta assim, uma presença mais do Estado, né, do poder público? Acho que é importante essa pergunta, né, porque a gente fala sobre, nós elegemos uma nova política. Né? A nova política não é feita de pessoas novas, e sim de novas ideias. Acho que tem que deixar muito nítido para as pessoas. Né? Aquelas que votaram em mim não votaram em mim porque eu sou novo. E sim porque eu tenho novas ideias para a cidade de Cachoeira do Sul. Eu acho que é muito importante a gente pensar e fazer essa reflexão. Né? O que a gente quer para a cidade? O que a gente quer para a cidade de Cachoeira do Sul? O que a gente quer para a cidade de Cachoeira do Sul daqui a 10 anos, por exemplo? A gente não consegue ter um consenso do que a gente quer para a cidade. Mas eu consigo dizer o que a gente não quer para a cidade. Eu tenho certeza que tu não quer ficar esperando uma fila, às vezes por 3, 4 horas para conseguir uma ficha e não conseguir ser atendido. Isso a gente não quer. A gente não quer aquela mãe que larga o filho na escola e não tem a certeza que ele vai estar bem cuidado, que ele vai estar bem alimentado. Isso a gente não quer. A gente não quer que a pessoa fique 3, 4 horas esperando um ônibus, que é um absurdo, uma concessão pública, né? E pagando uma passagem super cara. Isso a gente não quer. A gente tem que ter certeza, a gente inclusive tem muita dúvida do que a gente quer, mas o que a gente não quer tem que ter certeza. Então, pensar numa nova política, pensar uma política diferente é de novas ideias. Inclusive, eu quero ouvir a população. Nós temos as emendas impositivas, que são colocadas para os vereadores escolherem onde precisa, né? Que é um dos meios que vereadores têm para fazer as melhorias, as pequenas melhorias no bairro. Eu quero fazer diferente dos vereadores que já fazem. Eu quero fazer o orçamento participativo das emendas impositivas. Eu quero que tu que está em casa agora, dê um Google, vê o que é orçamento participativo. Eu quero fazer com as minhas emendas impositivas. Eu quero te ouvir e dizer assim, lá no Baú Vermelho o problema é tal. Então, vou ouvir a população, eu quero que tu coloque assim, nosso problema no bosque é X. As emendas impositivas são um papel fundamental na democracia ativa da população. Então, é um dos mecanismos que nós temos. Por exemplo, que a gente pode fazer essa transformação real dos bairros. E quem vive a cidade de Cachoeira sabe os problemas que tem. Então, a gente que está... Eu sou morador do bairro Fátima, eu sei os problemas do meu bairro. Vou ter que te interromper. Claro. Peço desculpas pela indelicadeza. Só o teu Instagram, por gentileza, para quem está nos acompanhando. @RiaRosa_RS. Ria com Y. Muito obrigado pela presença. Desejo sorte no seu mandato, assim como aos demais vereadores também. Conversamos com o Rian Rosa, vereador mais jovem eleito para a próxima legislatura. Obrigado, Rian, pela presença. Nós ficamos por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. E a gente se encontra novamente amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau. Agora ficamos mais uns segundinhos aqui.